Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo com o Sérgio Veludo. Na semana passada não tivemos programa por motivos de ordem pessoal, mas o Sérgio fez questão de repartilhar um programa que já tínhamos feito anteriormente. Não se esqueçam daqueles rituais do costume: subscrever, o partilhar, o comentar. Aos sininhos. Quer o nosso conteúdo, quer o conteúdo da Rádio Transforma, que tenha, eu gosto daqueles pop-ups que o Pinho agora põe: política, música, desporto, economia, portanto, Mais música, que é para mais voltar para os música, pop-ups. exatamente. Subscrever e deixar um gosto não é mendigar, é pedir, porque não custa nada. Vou passar a palavra, E sim, comentar. e comentar acima de tudo, E mesmo comentar. que seja assim, é sinal que quando temos um assim. Sim, Mas a quem puser assim que diga porquê. Que é exatamente, pelo para menos justifique. Não gostar, pelo menos justifique, porque é para nós podermos para melhorar. Sim. É Ou tipo controle de contra-argumentar. qualidade. Exatamente. Ora bom, O, muito é- obrigado, Paulo, pelo o teu Sérgio, o habitual Sérgio agora pontapé de vai saída. apresentar o nosso convidado de Exatamente. hoje. Vou apresentar o professor Dr. Sérgio Lira, que ainda há bocado em off estávamos a tentar fazer contas, mas já lá vão uns 20 anos. Eu acho que já está nos 20 anos a passar. É que isto passa rápido e a gente não se apercebe. Isto depois dos dois dígitos, ter um 5 à frente é uma chatice. Já somos amigos há muitos anos, somos homónimos, somos dois Sérgios, portanto isto hoje, Sérgio para um lado, Sérgio para o outro, portanto espero que o pessoal não se confunda. E seguindo a nossa senda, gostaram do trajeto, a Bonita, a senda palavra foi bonita. da divulgação de projetos, porque acho que neste momento a Hora de Ares também assumiu um bocadinho essa missão de trazer projetos válidos. Não é só uma questão de confinamento, mas também um pouco de missão. A história militar não se resume só aqui a descrever batalhas, eu digo isto até exaustão, descrever batalhas ou momentos militares, mas da maneira como a história militar é difundida e como é que ela é tratada e como é que ela também é acessória, no bom sentido, a toda a outra história e outras ciências sociais. O Dr. Sérgio Lira, que vou-lhe pedir o favor de nos deixarmos cair os títulos. O Sérgio também é sensível e também trabalhou estas áreas, continua também a trabalhar, tem projetos ligados a estas áreas. E vai-nos trazer hoje, profissionalmente, ele está digamos, no Conselho Científico, ou na Comissão Científica da empresa ETCO, foi fundador do Green Lines Institute, que tem uma ampla atividade na área da sustentabilidade, portanto, questões do património. Aliás, basta entrar online para ver as iniciativas e o que há online. Sérgio, corrijo-me se eu estou enganado, da Green Lines Institute, até a nível de publicações e muita ação que se tem desenvolvido. E penso que a pandemia não nos para nesse aspecto, porque ano passado não parou. Não é? Parou em alguns aspectos, mas continua-se noutros. Publicamos na mesma, não interrompemos o registro de publicação. Exatamente. Por isso, Sérgio, vou-te passar a palavra, fiz a apresentação, portanto, poderás partilhar o ecrã, tens a permissão quando quiseres, e fala-nos destes últimos anos em que tu também foste professor do ensino superior, e que, logicamente, tens um percurso que vai do ensino, não sei se ainda continuarás, ao empreendedorismo. Muito obrigado, muito bom dia. Foi com muito gosto que aceitei o convite ou o desafio do Sérgio para aqui estar, até porque museus é a minha guerra. Exatamente. Passe a brincadeira. E a intenção ao longo do programa de hoje é falar-vos um pouco sobre museologia relacionada com questões de guerra, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque é uma temática que normalmente não é muito abordada, por algum prurido relativamente às questões militares e às questões da guerra. E em segundo lugar, porque o número de museus
que tem a ver com este tema não é tão vasto quanto isso, embora haja alguns muito bons exemplos, como veremos daqui a pouco. Uma terceira razão, que não é acessória, é uma razão de maior, é que alguns dos projetos em que estou envolvido neste momento têm exatamente a guerra, se nos casos como tópico principal, noutros casos como um dos tópicos fundamentais nas exposições que estamos a desenvolver. Neste momento é precoce ainda referir-vos esses projetos pelo nome, porque esses projetos estão exatamente em fase de desenvolvimento e não bateria com as regras nem comerciais nem de deontologia estar a fazer a sua divulgação nominal, mas posso-vos dizer que pelo menos 2 deles, um trata especificamente, é um centro interpretativo que trata especificamente de uma importantíssima batalha, porventura mais esquecida na nossa história e que vai ter um resultado interessante porque tem várias áreas, uma primeira de contextualização histórica bastante alargada, uma segunda em que depois são tratadas as questões relativas aos principais protagonistas desse conflito, uma terceira área em que se explica o contexto militar, especificamente militar, em que essa batalha se deu, e em que inclusivamente se mostram algumas peças originais de época, que não são tão vulgares quanto isso, e onde depois se vai exatamente ao pormenor ou ao detalhe de como é que a batalha decorreu, quem foram as forças em presença, quais foram as manobras utilizadas e quais os resultados militares e depois políticos que essa batalha acabou por ter. Em outros 2 projetos temos, num caso, apenas apontamentos. É um projeto que tem não a ver especificamente com guerra, mas como é instalado numa antiga instalação militar, se vão buscar alguns aspectos que têm obviamente a ver com a função militar que aquele edifício teve e que depois acabou por perder ao longo do tempo, em que se vão buscar coisas tão antigas como os nossos bons velhos besteiros do conto, que muita gente nem sabe que existiram, mas que é uma tradição medieval que importa explorar. Há pessoas que não fazem a mínima ideia de que uma das primeiras armas com alguma eficácia em termos de lançamento de projéteis, mais do que os arcos, mais que os arcos longos, são as bestas, ou as bestas, porque permitem tiro tenso a uma distância muito considerável. Vocês corrigir-me se eu estiver errado, mas a 100 ou 150 metros uma besta é bastante eficaz. Podia ser mais eficaz que um arcabuz quase contemporâneo do século XVI. E, portanto, não era propriamente brincadeira, e os besteiros eram guerreiros ou eram uma parte do corpo militar com uma importância significativa, tanto em batalha mais aberta, como mesmo na defesa de fortalezas, que é o caso em que vai ser feito esse apontamento sobre os besteiros. Ou então, por exemplo, um projeto também nesse, em que se está a preparar uma réplica de uma bombarda de finais do século XIV, princípios do século XV, que é uma peça relativamente rara e, portanto, não é fácil de encontrar, não seria quase impossível encontrar um original, mas há, por exemplo, um exemplar em Évora que é muito interessante e sobre esse far-se-á uma réplica para que os visitantes possam ter uma ideia de como é que eram essas primeiras peças de artilharia, como é que elas funcionavam, as implicações que tiveram, por exemplo, a nível da alteração das muralhas ou das configurações defensivas, tanto para poder disparar a partir de dentro, como para defender as estruturas muralhadas de tiros vindos do exterior, fossem bolas de pedra, fossem bolas ou esferas de metais pesados. Enfim, há uma série de aspectos que se podem desenvolver. Ou então ainda um outro projeto em que vamos avançar na cronologia, desde um campo militar romano que está a ser objeto de estudos arqueológicos exatamente agora, há 1 ano e pouco que está a ser trabalhado em termos de investigação arqueológica, e é um belíssimo exemplar, até às guerras mais recentes, em que o meu amigo Sérgio certamente ficará bastante satisfeito com termos guerras da restauração, termos guerras liberais e termos até um cheirinho dos franceses a entrar por aí dentro e a fazer umas malfeitorias interessantes. Vamos ter oportunidade nesse projeto de desenvolver algumas dessas áreas, se tudo correr conforme estamos a prever. Bom, o facto
é que estes projetos, ou estas ideias, ou estas ideias museológicas, têm que ter algum fundamento e, portanto, implicam uma reflexão, que eu diria teórica, sem querer ser pomposo, sobre o papel da guerra no ambiente dos museus. E, se me permitem, eu vou derivar para aí durante uns minutos, para depois irmos a alguns exemplos interessantes acompanhados de imagens. Sim. Ótimo. Ora bom, a primeira coisa que vale a pena pensar é que os valores militares, os valores castrenses, os valores da guerra, se quiserem, em sociedades pacíficas, ou se dito de uma forma mais correta, em sociedades pacificadas, são muitas vezes valores ostracizados. Uma grande percentagem da população nunca viveu um ambiente de guerra e, mais do que isso, tem uma fundada esperança ou uma fundada ideia de que nunca viverá um ambiente de guerra. Isso está metido, está imbuído numa enorme parte da população europeia, pelo menos da Europa dita Europa Ocidental, e esse mito de que na Europa nós temos um mundo pacificado ad eternum, portanto, que nunca voltaremos a ter um cenário de guerra, é um mito, obviamente, provavelmente isso não acontecerá assim, mas é uma ideia tão arraigada que, se formos para a rua perguntar às pessoas se têm medo de morrer numa guerra, a maior parte vai nos dizer que não. Não tem, não é uma coisa que as aflija. Estamos muito longe da Guerra Fria e da ideia de que um míssil nuclear nos podia cair em Madrid e matar a população da Europa, da Península Ibérica quase toda. Estamos muito longe da crise dos mísseis de Cuba, em que o mundo inteiro tinha a certeza absoluta que de um segundo para o outro podíamos ir todos de cangalhas. Estamos muito longe até daquela ideia que veio à mente das pessoas da Europa, de que com a queda da União Soviética, muito do armamento militar, principalmente o armamento atómico, cairia nas mãos de pessoas mais ou menos irresponsáveis e que teríamos não uma ameaça, mas N ameaças disseminadas pela zona ocidental, ou perdão, pela zona oriental da Península da Europa. Esta ideia, que ainda está em alguns museus de guerra, como vamos ver daqui a pouco, por exemplo, um deles, o Imperial War Museum de Londres, tem uma secção muito significativa a propósito desta questão da Guerra Fria e de como as populações viveram esse problema. Essa ideia está a desvanecer-se cada vez mais. Nós estamos perante uma população que dos, digamos, 40 anos para baixo não sabe o que é guerra e não tem nenhuma ideia de que isso possa vir a acontecer na sua vida. O que é uma questão preocupante, porque a guerra é provavelmente uma constante mais significativa do que a paz, e termos uma população totalmente incapacitada ou mentalmente incapaz de aceitar a possibilidade de uma guerra é algo que nos pode causar constrangimentos sociais muito significativos. E permitam-me ter aqui um parênteses. Esta pandemia em que nós estamos neste momento envolvidos não é obviamente uma guerra no sentido clássico do termo, mas é uma situação que nos causa dificuldades de vida para as quais a maior parte da população, como eu dizia, dos 40 ou dos 35 para baixo, pura e simplesmente não está preparada. Não há autodisciplina, não há um espírito de sacrifício imbuído como o último baluarte em que cada um de nós é capaz de resistir a dificuldades. Não há capacidade de resistência, agora diz-se resiliência, para ficar enfiado em casa, quanto mais para ficar enfiado, por exemplo, num subterrâneo ou nas esconças de um metropolitano. E se nós de repente pensarmos na população de Londres durante os Blitz, temos uma população desde bebés até velhos de 60 ou 70 anos que passaram não um, nem dois, nem 3 dias enfiados nesses buracos. Passaram nos buracos, nos túneis. Sim, nos túneis do metropolitano. E alguns até abateram. Há um caso do abatimento de um deles. Exatamente. E que não punham a questão, deve ser mito urbano. Eu acho que o nível, a percentagem de mortalidade está abaixo dos 80%. Vou lá fora apanhar um bocadinho de ar, que já estou farto de estar enfiado aqui dentro. Ou
estou a ficar muito deprimido por estar dentro do metropolitano. Pois provavelmente estaria mesmo muito deprimido por estar dentro do metropolitano. Mas isso não significava que fossem organizar uma festa no pub da esquina, porque a probabilidade de ficar deprimido era se calhar menos grave do que a probabilidade de levar com uma bomba em cima. E as V1 ou as V2 não eram propriamente um mito urbano. Nem era fácil discutir que o vírus é só uma gripezita, portanto, isso uma V1, isso é um estalinho de carnaval, não é uma coisa que assuste assim muito. Esta ideia de que nós somos absolutamente intolerantes a sacrifício, a dificuldades, a constrangimentos, a confinamentos, para usar a palavra que agora está na moda, é um dos problemas graves da nossa sociedade atual. Eu não estou a defender que uma sociedade habituada à guerra e habituada à ideia da guerra é uma sociedade melhor do que esta. Eu estou a dizer é que não existir essa ideia levanta outros problemas e outras dificuldades. Bom, perante isto, nós temos que... desculpa. Não, por acaso estavas a falar e eu desafio muita gente. Eu tive uma experiência interessantíssima há 2 anos, quando fui fazer um Erasmus mais a Pristina, ao Kosovo. A Europa, e está dentro daquilo que são os chamados conflitos indiretos, como foi a Guerra dos Balcãs. Exato. A presença da guerra é constante, só que é já a indiferença. Eles sabem, estamos a falar de jovens de 20 anos que falam da memória da guerra, que nasceram na montanha. Eu tive um aluno que contou isso, que nasceu na montanha porque os sérvios ocuparam a aldeia, penso que lhe mataram os avós e a mãe. Estava grávida, obviamente, fugiu para os montes e precipitou o parto. E o que me chocou foi já à vontade com que ele contava aquilo. Sim. Eu tive uma experiência semelhante na Croácia, em que a pessoa que estava connosco é um rapaz dos seus, neste momento deve ser os seus 40 anos, e quando a gente ia de caminhonete por uma estrada, ele dizia, olha, aqui, para um bocadinho, a caminhonete parou, ele dizia, olha, aqui era a frente, daquele lado tal, e se olhares com atenção, a maior parte dos edifícios ainda estão cheios de marcas de bombardeamentos, de granadas, de tiros, etc. Olha, a casa dos meus pais era ali abaixo. Nós fugimos, a casa nunca mais voltamos, mas estás a ver, estás mesmo no sítio em que era a zona da frente. E eu pensei, este homem é mais novo que eu, um belíssimo colega, o Darko, é um rapaz da academia, da universidade, e fala disto com o mesmo à vontade com que eu diria no Porto, olha, aqui passava a linha do 22, ou levantaram os elétricos acolá e já não há carros amarelinhos a passar no Porto. Como se a guerra fosse uma coisa para eles tão banal como para nós mudarmos uma linha de elétrico ou deitarmos abaixo um edifício. Sim. E isso é uma realidade que a maior parte da sociedade ocidental não conhece. Ou seja, há um certo antagonismo, há um certo ambiente antagónico relativamente aos museus de guerra ou aos museus militares, que é contrabalançado por um paradoxo, que é uma certa atração, de que falaremos mais à frente, quase diríamos um certo fetichismo por esse ambiente militar que neste momento só os museus podem trazer à população europeia. E estes museus moldam o seu discurso entre 2 polos praticamente opostos. Museus que se pretendem ou claramente a favor dos valores militares e que os mostram claramente, e museus que mostram a guerra como algo que se deve evitar a todo custo e que está nos museus para ser conhecida e, sendo conhecida, poder ser evitada. E entre estes 2 pontos, que vamos já ver em vários exemplos, entre estes 2 pontos está o discurso museológico sobre as questões militares e as questões da guerra. E entre quase um paroxismo de elevação da guerra como uma atividade nobre e a guerra como algo que deve ser evitado a todo custo e que devemos conhecer para evitar, devemos conhecer para não fazer. Portanto, entre uma perspectiva que eu diria belicista e uma perspectiva que se diria pacifista. Pode parecer estranho um museu militar ou um museu de guerra ter uma perspectiva pacifista, mas ela pode ser construída no discurso museológico. Vamos então, se me permitem, eu vou partilhar o ecrã e vamos ver alguns exemplos para explorarmos
estas ideias que tenho estado a começar a apresentar. Julgo que estão a ver o meu ecrã. Sim, perfeitamente. Bom, e então vamos começar por um exemplo do outro lado do Atlântico, pelo Canadian War Museum, que, como veem, é um edifício moderno, de propósito, com uma atitude, uma presença física muito significativa, arquitetura de ponta, arquitetura que chama a atenção e, portanto, uma tentativa óbvia, despodurada, de atrair visitantes e de atrair pessoas. Este é um aspecto interessante, porque normalmente os museus militares, quer na perspectiva belicista, quer na perspectiva pacifista, são museus que têm esta tendência para atrair público e atrair público de forma mais ou menos indiscriminado. O interior deste Museu Canadiano da Guerra é espetacular pelo volume, pelo tamanho, e é espetacular pelas peças apresentadas. Reparem, a profusão de carros de combate significativamente contemporâneos. Talvez o mais antigo seja aquele M113 que está ali escondidinho. Não, é o que está à tua esquerda. Este aqui, ok. Este o Grizzly. Mas a profusão de carros Exato. de combate... E o mais recente, antes do Leopard 2, é esse Leopard 1 que está aí à tua direita. E estes bichos que estão aqui, para quem não tem nenhuma ideia acerca do que é que são carros de combate, estes bichos pesam, vamos dizer, números redondos, 50 toneladas para cima. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. E, portanto, se começarem a fazer contas, só em peso de material de guerra, neste pedacinho, neste hangar, está aqui uma coisa verdadeiramente extraordinária. Já para não falar no avião pendurado, que é mesmo para impressionar, para chamar a atenção. É o CF-101. É para criar um impacto nas pessoas, para criar uma sensação de que estão verdadeiramente perante peças absolutamente extraordinárias. A pergunta é assim, vamos olhar para o povo canadiano, ou para a população canadiana, que é mais correto. Quantos deles, sem serem ambiente militar, poderiam alguma vez estar perante peças destas? Impossível. Não é possível. Se perguntarem a um português, vá lá, onde é que você pode estar na presença de peças militares desta envergadura? Dificilmente alguém consegue facilmente responder a esta pergunta, porque nem sequer sabe que tais coisas existem. Visto de uma outra perspectiva, só para reforçar aquilo que eu estava a dizer, eles estão alinhadinhos. Reparem, do ponto de vista museológico, nem sequer há a preocupação de destacar peça a peça. O impacto aqui é a presença massiva, é o conjunto que aqui está, que representa épocas diferentes, cenários diferentes, etc, tecnologias diferentes, mas vão-me perdoar a expressão, estão à bruta, estão verdadeiramente num ambiente de multidão de peças impressionantes. Mas nem só de peças contemporâneas se faz este museu. E, portanto, recua-se no tempo para outras tecnologias e para outros cenários de guerra que são contextualizados ou com fotografias à esquerda ou com gravuras à direita e com sempre a presença da peça verdadeira e com o pormenor de terem ali o obus, é assim que se diz, não é, Sérgio? Aqui é granada. Granada, ok. Pois, porque esta é uma peça de campanha, é uma 12 libras Quick Fire Ordnance. Eu nem vou arriscar a classificar as peças, porque, para dizer as neiras, mas vale dizeres tu, portanto... Exatamente, o gajo da infantaria que as diga. Exato, ora aí está. Portanto, mas... Não, desculpa, sabes porquê? Porque esta peça, o modelo parecido, ainda é usado pela Royal Horse Artillery para os tiros de salva. Ok. É uma peça, ou seja, é uma peça da Primeira Guerra, certo? Exato, é uma peça de campanha da Primeira Guerra. Ok, sim. Agora, o pormenor desta fotografia tem menos a ver com esses cenários, etc. Tem a ver com a presença dos 3 visitantes. Obviamente, pai ou tio, não importa, com 2 miúdos. Um deles de muito jovem idade. Eu diria que este garoto terá os seus 4 anos, 5 eventualmente. Sim. E sem nenhum pudor, há um adulto que leva uma criança desta idade a ver um cenário como este que aqui está atrás,
que se consideraria chocante, brutal, inaceitável para ser mostrado a um miúdo desta idade. Se pensarem que neste momento o canal Disney+, colocou um aviso de que os Muppet Show são impróprios para crianças, porque são violentos, têm um discurso inapropriado, blá, 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 compreenderão certamente, por maioria de razão, que muita gente dirá isto não é para mostrar a uma criança. Definitivamente. Eu lembro-me de ter visitado em Londres, vamos já a Londres ao museu de Guerra, ao Museu Imperial War. Uma secção do Imperial War Museum tinha um letreiro à porta, de tamanho significativo, dizendo secção imprópria para crianças com menos de 10 anos de idade, só podem entrar acompanhadas pelos responsáveis de educação e não podem entrar sozinhas, e advertimos os encarregados de educação de que o que lá está dentro não é conveniente. E, de facto, o que estava lá dentro eram filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e, em particular, sobre os campos de concentração, etc., etc., que eram difíceis de engolir. E eu perguntei na altura ao meu filho, queres entrar ou preferes evitar? E como era óbvio, a resposta foi, quero entrar. Chorou um bocado e ficou chocado com o que viu. Mas não é escondendo a verdade dos campos de batalha que eles deixam de existir, que eles desaparecem do nosso cenário. E, portanto, reparem, ainda há visitantes que consideram que museus militares ou museus de guerra são sítios próprios para levar crianças, quer seja por curiosidade, quer seja por razões educativas. Não estou na cabeça deste senhor para saber qual foi a razão, mas uma destas foi com certeza. Estes museus também têm uma outra função, que é mostrar peças autênticas sem estarem com aspecto de expositivo, no sentido muito limpinhas, arrumadas e direitinhas. Esta peça, está ali marcada, é um carro das Nações Unidas, esta peça mostra a brutalidade com que mesmo missões das Nações Unidas são acolhidas em determinados cenários. Ou seja, não há aqui nenhuma tentativa de pintar de cores tenues ou de disfarçar a violência que corresponde aos cenários de guerra. Pelo contrário, a intenção é exatamente mostrar o contrário. É mostrar a brutalidade, a violência que se coloca num cenário deste género, e certamente não é preciso muita imaginação para perceber a trajetória daquela munição. Desse impacto. Exato. E, portanto, quem visita este museu tem que estar preparado, ou se não estiver, passa a estar, para compreender realidades tão violentas ou tão brutais como cenários em que veículos da ONU, veículos das Nações Unidas, são tratados desta maneira. Recuando mais, o museu mostra a presença militar canadiana nos bombers, em outros cenários, e o que é interessante é que não é por mudarmos de época, não é por mudarmos de cenário e não é por mudarmos de equipamento que os níveis de violência se alteram significativamente. E, portanto, o museu tem um discurso que não escamoteia, que não cobre, não tapa, não disfarça a violência da guerra em nenhum dos momentos em que apresenta essas realidades. E vamos mudar completamente de cenário, vamos até Aberdeen para vermos o Gordon Highlanders Museum, que é um caso paradigmático de um museu belicista. Este museu faz o elogio de um regimento, faz o elogio de um corpo militar desde a sua origem até à atualidade, e esse elogio não é não é um discurso subliminar, é um discurso explícito, é um discurso óbvio, como já vamos ver. Logo, aliás, nem é preciso entrar no museu. Na Praça Central de Aberdeen há 2 momentos cronológicos de costas voltadas em que homens desta força
estão em cenários de estátua, mas mostrando que desde um passado já significativo até praticamente uma contemporaneidade, os Gordon Highlanders tiveram um papel importante nos cenários de guerra em que estiveram envolvidos. E depois lá dentro este discurso mantém-se. Temos cenários deste género, e reparem no pormenor de termos ali um indivíduo que está a sangrar da cabeça e a sangrar da boca, portanto, não é propriamente um momento de grande satisfação, ao mesmo tempo em que o corajoso encarregado da gaita de foles continua com a sua missão. E isto transmite uma mensagem. Há aqui uma mensagem, só nesta imagem, só neste cenário, há aqui uma mensagem que é explícita, é óbvia e que fica na cabeça dos visitantes. Mas ela aparece noutras circunstâncias. Aqui, por exemplo, também. Todos os cenários ou todas as fantasias de cenários têm os elementos deste corpo em atitudes de ou coragem, ou valentia, ou arrojo, ou de franco sacrifício pessoal, etc. E, portanto, os valores que estão por detrás deste corpo militar são valores que são expressos permanentemente em todas as mensagens que o museu transmite. E vai mais longe, constrói no exterior um cenário, uma reconstituição das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde eles também estiveram, e embora obviamente não haja tanta lama e tanto sangue e tantos ratos, o ambiente não é propriamente o mais agradável. E quando o visitante percorre estes labirintos, começa a ter uma sensação um pouco diferente daquilo que seria estar nestas trincheiras e combater nestas condições. Mas vão ainda mais longe e durante o inverno convidam jovens do ensino secundário a passar um fim de semana ou uma semana em ambiente de trincheiras. Aqui sim, aqui é verdadeiramente à bruta. Este puto terá os seus 17 anos, 16, 18, andará por aí. A idade de muitos deles. E este miúdo Sim. veste um simulacro, veste uma réplica do equipamento dos soldados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial e passa um fim de semana ou uma semana enfiado no cenário que é artificial, portanto, a probabilidade de morrer com um tiro na cabeça é muito baixa, mas de qualquer das formas passa frio, passa fome, come aquelas rações de combate que imitam as que eram distribuídas nas trincheiras, usa as mesmas roupas em vez de usar os nossos Gore-Tex e as nossas botinhas, etc. E, portanto, este garoto, no fim desta experiência, vai ter nas suas memórias uma ideia acerca do que foi a Primeira Guerra Mundial que de nenhuma outra maneira conseguiria ter. Ou seja, há aqui uma atitude do museu que já não é só uma atitude de mostrar, de expor, já é uma atitude interventiva, já é uma atitude de entrar na vida das pessoas. Claro que ninguém o obrigou a ir, mas aqueles que querem ir têm no museu um sítio, um local que lhes dá não apenas uma experiência visual, auditiva, etc., mas que lhes dá uma experiência física no sentido total. Tem os 5 sentidos envolvidos e a única coisa que eventualmente faltará a este miúdo é sentir o cheiro da morte, porque isso não é tão fácil de mostrar ou de imitar quanto isso. Mas, de qualquer das formas, este ambiente em que ele está, digamos que é uma experiência educativa que de nenhuma outra maneira seria possível viver. E, obviamente, não podia deixar de ir ao Imperial War Museum, que nos recebe com 2 peças apontadas acima da cabeça dos visitantes. Portanto, logo o impacto da chegada é um impacto claramente bélico, não há aqui dúvida nenhuma. E o interior mantém essa toada. O interior tem carros de combate, aviões, peças de artilharia, simulacros de submarinos, you name it. Está lá tudo, inclusivamente uma
escala natural De uma V2. de uma V2, com os mecanismos à amostra e com explicações multimédia de como é que funcionava e por aí fora. Portanto, o ambiente é um ambiente bélico, claramente. Ou seja, deixa-me só interromper-te, só para um bocado de pilhéria. Quando nós vamos em ambiente de conjugalidade, o que é que fazemos à patroa? Temos que mandá-la para outro museu. Exatamente. Tens o Victorian Albert. O Victorian Albert. Deixa-o lá, fica aí, que daqui a 2 dias que eu cá outra vez. Tu estás a brincar, mas isso, eu disse isso de propósito, porque foi nós estávamos em família em Londres e o Gustavo queria visitar o Imperial War, eu tinha interesse em levá-lo lá, e como é evidente, a Cláudia tinha interesse em tudo, menos em semelhante coisa, e estava aquele impasse de família. Pois. E foi exatamente essa a solução. Ela foi para o V&A e nós viemos para aqui e depois encontramos-nos ao fim da tarde para uma bucha. E toda a gente ficou feliz. Não sabes se ela passou pelo Harrods? Não faço ideia. Não, é muito caro. O Harrods é muito caro. Não faço ideia. Dá para ver. Sim. Não, mas quer dizer, a pilhéria não leva ao sério, porque também tive um bocado de experiência nisso nos Inválidos. Porque também ainda há essa questão de que a mulher é capaz de ser um bocado insensível às questões, e é uma das questões que se... Ou não querer mesmo, não ter interesse. O que acaba por ser um erro, porque o papel da mulher também nos conflitos e tudo isso, também o conduzir a mulher, o género feminino, ou a mulher, pronto, para estes contextos também é importante que comece a haver essa... Nós também precisamos de um bocado de representatividade que não existe. E eu acho que devia haver mais... Aparentemente não existe, mas... Sim. Mas eu acho que falta um pouco de representatividade da mulher neste tipo de museus. Pois, estão sempre naqueles papéis das segundas linhas, das fábricas, das munições, das enfermeiras, etc. O papel, porque assim, é facto que não havia, exceto se calhar na guerrilha francesa, na resistência francesa, ou em alguns casos pontuais, nos exércitos regulares, não havia durante a Segunda Guerra Mundial um número, já estou a falar da Segunda Guerra, um número de mulheres tão significativo quanto isso, não é? Sim, é verdade. Não eram pilotos, não eram comandantes. Mas, por exemplo, na Rússia não há distinção. Eles têm isso agora, Sérgio, isto a propósito, até porque estou a olhar aqui para um Focke-Wulf e para um P51. Só agora é que, repara, porque a Inglaterra tem estas coisas, é capaz de fazer um museu destes, mas é capaz de andar um bocado ao ralenti com, por exemplo, a reabilitação da figura do Alan Turing só em 2013. É impressionante, quer dizer, o homem é obrigado a suicidar-se por causa das suas orientações sexuais, que não são crime nenhum. Eu não sei se aliás, a Apple homenageia-o com a maçã. Isso é o que as pessoas não se aperceberam, que a maçã da Apple é homenagem ao Turing. Isso agora, recentemente, é que não é descobriram, mas relevar o papel das ATAs, que eram as mulheres com verbete piloto, que iam das fábricas da Vickers e da Armstrong para levar os caças para os aeródromos, para não estar a ocupar pilotos no trânsito a partir das fábricas. Pois, mas lá está. Esse papel, nestes museus, praticamente, ele não existe. Ele, se surge alguma menção, é tão discreta ou tão arredada que para o grande público passa completamente despercebida, pura e simplesmente. Exato. Mesmo quando, por exemplo, olha, nos seminários de museus onde eu estive em Inglaterra, no Museum Studies, é referido muitas vezes à ascensão do grupo das mulheres em determinadas profissões, por exemplo, nos museus, por falta dos homens, mas é sempre nessa perspectiva. Os homens longe ou nos cenários de guerra e a sua substituição por mulheres e depois uma tradição de substituição que se mantém e que permanece. Mas mas é essa a perspectiva que é dada. É sempre por uma questão de necessidade ou por uma questão de substituição e não por uma questão de primeiro papel. Ainda por cima, a questão das ATAs é que a percentagem de risco em relação, por exemplo, aos pilotos da RAF que voavam em formações, pelo menos de 3,
que se cobriam em asas, em alas, elas voavam, elas saíam, por exemplo, com Spitfires ou com Hurricanes, nomeadamente, ou até fazer tripulações de bombardeiros, reduzida a 3, que era piloto, copiloto e navegadora, que é uma coisa completamente esquecida. E elas tinham que voar isoladas e desarmadas para ganhar peso, para não ter peso, para levar o avião o mais rápido possível. E é muito rapidamente, conto uma história que li agora numa revista, na Fly Past, que é uma revista respeitável da aviação inglesa, que a senhora, quer dizer, eu vi a senhora fez a entrevista 3 meses depois, morreu porque tinha 101 anos, era uma ATA, uma Auxiliary Territorial Air Force. Ela penso que ia com um Spitfire ou um Hurricane, e é interceptada por um Messerschmitt, porque elas tinham que voar isoladas umas das outras, porque iam desarmadas, e era para não ser apanhadas aos grupos em determinadas horas. O que é que a safou disto? Primeiro, porque o piloto o piloto alemão não seria propriamente um adepto das teorias nacionais socialistas. O que acontece? Segundo, o que é que lhe ocorre fazer? Tira fora, porque ela tira fora o capacete e sacode o cabelo e faz assim, shoa. E não é que o alemão bate as asas e foi-se embora. Não se bate numa senhora, não é? Não se dispara contra uma Exatamente. E ele senhora. fez um oscilar de asas, o que é um sinal de respeito, foi-se embora. Quer dizer, só agora é que se não conhecer estas histórias. Pois. Não é? Bom, reparem, só para não perdermos muito mais tempo com este museu que é muito conhecido, reparem o ambiente que é criado à custa de cenários, de épocas e de locais bem diferentes. Reparem no cenário que é criado à custa de peças verdadeiras de destroço para ter impacto visual nos visitantes. Mas o que está aqui é um ambiente que não é um ambiente de guerra, longe disso. É um cenário museológico em que se fala de guerra, mas em que se não tenta de maneira nenhuma recriar um ambiente militar ou um ambiente bélico. Mesmo quando se apresentam armas, e em grandes quantidades, de épocas diferentes, de formas diferentes, etc., elas não são apresentadas neste museu em particular em ambientes ou em recriações de ambientes militares. São apresentadas como especificamente peças museológicas com uma atitude expositiva que não é a recriação militar. Reparem, aqui temos um manequim de um alemão com uma granada, está na posição de lançamento, mas como não há pessoa, como o manequim não tem cara, aliás, reparem, ali também não tem, é desfeita ou é desconstruída essa atitude de agressividade, só a posição está correta, mas não há aqui uma violência verdadeira que só é quebrada um pouco com as imagens ou com as projeções de filmes verdadeiros em que se vêem os ambientes de guerra. Está aqui agora bem mostrado. O que está aqui exposto é o equipamento, é o material, há uma atitude, mas essa atitude é, como lhes dizia, falseada pela inexistência de corpo e, portanto, ninguém se assusta a olhar para esta vitrine. A intenção não é dar... É uma despersonalização, não é? Não é dar realismo. A intenção não é dar realismo, é apresentar o material com uma certa cenografia. E só isso, mais nada. Um caso muito interessante é a loja dos museus, a loja dos museus militares. Eu só tenho esta imagem, mas ela é suficiente. Desde jogos absolutamente inocentes até peças de camuflado, passando por pseudo-equipamento, transmissões, etc., miniaturas e por aí fora, nós temos uma transição muito suave entre equipamento que foi pensado, feito, construído e utilizado para matar pessoas e material didático, divertido, fofinho para as crianças. O que está aqui de diferente são as reproduções dos cartazes, essas sim, com as mensagens verdadeiras, que não têm a ver com este ambiente fofinho.
Mas o que está no resto, mesmo quando nós pensamos em camuflados que são feitos para que alguém consiga matar outro de uma forma mais eficiente, não é isso que está aqui vendido. A mensagem transmitida aos pais e às crianças não é: olhem, isto que está aqui foi concebido para que o seu filho seja capaz de matar o vizinho com mais eficiência. Não, não. É para brincar às guerras. E o brincar às guerras também tem aquele efeito que eu dizia no princípio. A guerra deixa de ter o tal sentido de que verdadeiramente há uma fortíssima possibilidade de morrer e de matar. A guerra passa a ser um jogo mais ou menos inocente, mais ou menos brincalhão. Coisa que já não acontece em Verdun, como não podia deixar de ser. Claro. É um dos sítios mais brutais que eu alguma vez visitei na minha vida. Eu era miúdo quando lá fui a primeira vez e ainda hoje tenho memórias quase aterrorizadoras do que lá foi feito. Apesar da museologia já à época, a época era muito recente, mas hoje ser relativamente datada e relativamente antiga, o Memorial de Verdun e a exposição de Verdun são de uma violência que não está escondida. Desde a entrada, que é óbvia, até ao ambiente no interior, com grandes cenários de reconstituição de como seriam pedaços de terreno em que Sim. aqueles homens viveram durante, não foi dias, não foi semanas, não foi meses, não é? Foi muito mais do que isso, e onde morreram, a nossa expressão como tordos, quase parece desrespeitosa, mas não é tanto quanto isso. Estes cenários são montados de tal maneira que cada detalhe conta. Cada peça, cada objeto, cada buraco, cada pedaço. Só faltam as tripas e as pernas espalhadas para que o cenário seja absolutamente verdadeiro. Mas mesmo sem isso, ele é de uma violência, é de uma brutalidade terrível. Até porque, para chegar cá, ou saindo de cá, percorrendo o que foi a zona das trincheiras e as zonas dos campos de batalha, e o Sérgio certamente disso terá bem mais informação do que eu, não se percebe. Quem não souber não percebe. Perdão. Esta parte do tosse depois podem cortar. Temos floresta, temos relva, temos um ambiente quase bucólico e é preciso forçar a imaginação para ver por trás disso ou por baixo disso, isto que aqui está exposto no museu. Quem não souber ou quem passar de forma leve já não tem na paisagem o registro da memória do que foi a brutalidade. Sim, diz, Paulo, diz. Eu por acaso nunca visitei, mas não terá havido por parte dos franceses a vontade de tapar essa parte eventualmente visível da batalha? A natureza, só a relva e as árvores já são suficientes. Só quem tiver o olho afinado é que percebe que aquelas ondulações e a zona é de rápida recuperação natural, porque é uma sim, zona... mas eles podiam manter. Há quem mantenha. Eu estive em Vimy Ridge, portanto, no setor canadiano, que é musealizado, e fico surpreendido quando entro precisamente com o Rui Nobre, que fez os programas anteriores. Da primeira vez, na viagem de inspeção, entrei em Vimy Ridge e fica a saber que, além de estar... Portanto, eles conseguiram reconstituir o setor, parte do setor canadiano e ainda um bocadinho do setor alemão, que estava próximo. Aquilo é território canadiano, porque tem estatuto diplomático. Ou seja, eu entrei no Canadá. Quando o carro entrou, entrei no Canadá. E, aliás, os edifícios do museu imitam as casas típicas do Winnipeg, que é aquelas casas típicas canadianas com as águas apontadas para a da neve. E os funcionários são canadianos, fazem comissões de X meses e rodam. Não entra ali um francês. Não é questões de respeito. Aquilo é território canadiano. Eles, aliás, nem precisam, porque se mandarem um tipo do Quebec, só vai ter aquele francês que a gente... Mas eu fiquei espantadíssimo. Eles realmente conservaram, usaram foi relva em certos sítios para consolidar os taludes. Pronto. Mas o setor português consegue-se perceber alguma coisa, e visto de cima com infravermelhos consegue-se perceber tudo. Consegues tu, se calhar consigo eu, consegue
consegue um militar, etc. Mas o homem da rua, se Não. passar de carro, não nota nada, pura e simplesmente. Ao passo que se entrar aqui, nota, e não é pouco. E de propósito, reparem, os cenários, mesmo os cenários multimédia, estão feitos para dar a violência, a brutalidade, as condições desumanas, etc, etc. E isto é propositado porque, de facto, não há muita outra forma de mostrar Verdun que não seja desta maneira. Mesmo os objetos verdadeiros, reparem, as vitrines têm objetos verdadeiros, agora a museografia, por detrás há um cenário que também é verdadeiro, que é a fotografia da época, e, portanto, vocês têm a contextualização do objeto no local. E isto é feito com um propósito, está ali, não é? Está ali em cima, está aqui em baixo. Isto é feito com um propósito, que é dar o objeto verdadeiro, que é aquilo que atrai as pessoas, the real thing, aquilo que chama a atenção das pessoas, e depois esse objeto verdadeiro mostrado no seu contexto, mostrado na forma como foi utilizado. Os exemplos são inúmeros. Aqui o detalhe interessante é ver uma parte, é artificializado, mas a ideia é tentar mostrar o solo conforme estava. Transparente, não é? Com vidro acrílico grosso. transparente, para que as pessoas tenham noção de que o campo de batalha era de facto uma coisa imunda, quase insuportável, quase insustentável em termos de resistência de vida humana. E agora um detalhe interessante. As legendagens em inglês, em francês e em alemão, dizendo exatamente a mesma coisa, e portanto tentando eu vou usar uma palavra que se calhar é um bocadinho excessiva, uma reconciliação da memória, porque a utilização das línguas não é inocente. E estes homens, quando combateram, foi em nome dos seus países, das suas nacionalidades, etc. E as línguas eram identificativas, eram os uniformes, eram os armamentos, eram as línguas. No meio daquela confusão toda, provavelmente algum equipamento terá sido trocado de lado, ou conquistado, ou reaproveitado e por aí fora. Os uniformes ou as fardas, depois de tanto tempo debaixo da lama, não sei se ao final, se ainda seriam facilmente reconhecíveis. Mas há uma coisa que é identitária, que é a língua. E, portanto, o bradar numa língua ou responder na outra tinha um sentido fortíssimo, e isso é dado com as legendas que aqui aparecem. Não, mas a palavra a palavra não é excessiva, porque a reconciliação é possível em Verdun. Se fores ver outros espaços museológicos em França que vão para a Segunda Guerra Mundial, já não é possível esse discurso, porque aqui não há um discurso ideológico. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Da Segunda Guerra Mundial tens um discurso marcadamente ideológico e com tudo o que isso implica, já não se consegue ter essa ideia de reconciliação. Aliás, porque, relativamente a Verdun, o discurso que passa, explícito ou implícito, é que os dois exércitos estavam sujeitos a uma violência de comando que era mais ou menos equivalente de um lado e do outro. Exatamente. E, portanto, a maldade, entre aspas, tanto era de um lado como era do outro. Não há bons e maus. Aliás, tu conheces aquela expressão inglesa mas é no Somme, a great number of braves commanded for a few number of donkeys. Exatamente. E tem a ver com isto, né? Tem a ver com aquela sensação de que há uns tipos mais ou menos gordos, com umas fardas limpinhas e de charuto, que estão nos gabinetes a dizer, ora bem, eu acho que hoje morrem mais uns 10 mil, mas, pronto, faça lá por 7.500 e fica arrematado. E esta sensação é miserável, não é? Para isso manda-se ler, para isso eu recomendo, desculpa interromper-te, para mim é a melhor obra sobre a guerra, que tu leste, de certeza, que é o Schweik, o Valente Soldado Schweik, do Jaroslav Hašek. Eu já li o Ipai 6 vezes, acho que eu já sei de cor. Portanto, aquele ou se obedeço, não é? Que ridicularizam o exército austro-húngaro, eu acho que esse livro é universal. Deve ser lido por toda a gente. Desculpa interromper, mas não. São aportações. Bom, vamos mudar completamente de ambiente para um museu que não é um museu de guerra e não é um museu militar. Chama-se Museu Naval de Madrid, só que, curiosamente, quando nós entramos no Museu Naval, guerra.
Perdão. Nós temos navios de guerra em profusão, temos peças de artilharia em profusão, elas aqui estão. Estes barquinhos com estas bocas todas não eram certamente para fazer festinhas uns aos outros, portanto, a imagem que é transmitida pode ser de uma maquete fantástica, de um modelo extraordinário, mas as pessoas batem com os olhos nas bocas de fogo. Se fosse para esconder isso, elas estariam recolhidas, todas fechadinhas, e o que estaria à mostra era o navio. O que está aqui bem forçado é o navio de guerra. Exato. E as imagens são de guerra. As imagens são de navios que se destroem mutuamente, com as velas todas esfarrapadas, destroços no mar e por aí fora. E essa pintura é recente, é de um pintor que ele neste momento é quase o pintor oficial das Forças Armadas Espanholas. Como é que ele se chama? Não sei. Até já foi condecorado pelo Estado, depois lembro-me, porque ele tem produz, é uma coisa fabulosa. Na mesma toada, e para navios mais próximos da atualidade, cá temos nós novamente a guerra. Lá atrás, cá à frente, em destaque, guerra, guerra, guerra. É um museu naval, mas o que aparece como evidente são os navios de guerra. Até... Força. Não é o Ferrer de Almau? O Ferrer de Almau, exatamente. Sim. É o Ferrer de Almau. As coisas que vocês sabem, extraordinário. Não, procura online e tu ficas banzado com as pinturas dele. Eu não sei como é que ele consegue produzir tanto e tão bem, mas é fabuloso. E aquilo era Ferrer de Almau porque eu já lhe conheço o traço. O traço. Sim. Bom, isso é o Baleares. É muito famoso, é da Guerra Civil de Espanha, é Baleares. O cruzador. A única, mas o que me chama aqui, reparem, o que eu estava em épocas completamente diferentes. Épocas técnicas, tecnologias, batalhas, tudo completamente longe uns dos outros. Mas a mensagem é sempre a mesma. Museu Naval, navios de guerra. A percentagem de navios que não são navios de guerra dentro deste museu naval é relativamente diminuta. O que significa que há uma mensagem subliminar. Museu Naval, guerra nos mares. Ora, nós sabemos que os mares, desde o nosso bom velho Tratado de Tordesilhas, não é? Que os mares são uma das origens, uma das fontes, um dos primeiros pontos para o direito internacional, para as regras que abarcam vários países, para os acordos, blá, 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 blá. E, portanto, quando se fala de museu naval, quando se faz o reforço, quando se faz o enfoque nas questões militares, dá-se ao oceano, ou dá-se aos oceanos, uma perspectiva que é claramente uma perspectiva belicista, ou seja, a água do mundo como um imenso campo de batalha. Reparem, tecnologias que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas isto é exposto no Museu Naval. Estão cá todas direitinhas. Avancemos. Um museu que também não é dito um museu militar, mas que tem muito de museu de guerra e de museu militar. O Museu da Resistência da Noruega, em Oslo, onde nós temos um discurso, como o Sérgio dizia há pouco, um discurso claramente ideológico. É a resistência norueguesa à invasão nazi. O que não significa que não se fale dos nazis com todas as letras, como vamos ver mais à frente. Mas o museu é um museu da resistência e, portanto, a história que este museu conta é como é que os noruegueses resistiram, como se organizaram, o que é que fizeram, como perderam em alguns casos, como ganharam noutros, o que fizeram para resistir à invasão das tropas nazis na Segunda Guerra Mundial. Não há nenhum problema em ter uma enorme suástica na parede. Reparem, ela está cá. Não há cá vergonhas e não há cá coisas proibidas. Assim como também está exposto material do mais improvisado ao menos improvisado, mas genericamente, como se trata de resistência, muito material é improvisado, armas feitas à mão, etc, etc. Eu quase que aposto que aquela granada que está ali, essa aí, pertencia à bateria que afundou o Königsberg
à entrada da Baía de Oslo, porque É isso foi um possível. feito. Foi. Não era o Königsberg, desculpa, o outro cruzador alemão, o Königsberg foi fundado em Moçambique em 1916. O cruzador alemão que entrou na Baía de Oslo, Não sei como a é que se bateria chamava. já era antiga, mas eles conseguiram acertar e metê-lo no fundo. Só me esqueci aqui de um pormenor. Reparem nesta que está aqui. Estão a ver aquele charuto ali à frente? Este pessoal inventava silenciadores para conseguir uns atentados simpáticos contra as forças da ocupação. Aliás, os noruegueses fizeram um filme muito bom recentemente sobre os dilemas do rei Haakon para a rendição, que sempre não teve assim muito bem feito. Uma das técnicas clássicas da museologia é aquilo a que se chama exposição maciça. E está aqui um belíssimo exemplo. Não importa cada uma delas. O que importa é a quantidade, a profusão, a diversidade e o mau estado em que todas estas armas se encontram, dando essa imagem ao visitante do material com que os resistentes noruegueses enfrentaram o exército nazi. Aqui está um pormenor daquilo que eu vos dizia. Uma Sten, e ali é uma arma encurtada a partir de uma culatra Mauser. São improvisações da resistência norueguesa. Improvisações, e todas elas, de tudo. Mas reparem, granadas, dispositivos de disparo, etc, etc. Na secção dedicada ao invasor, que é esta sala, peço desculpa. Na secção dedicada ao invasor, eles não têm nenhum pejo, nenhum problema em pôr as imagens dos responsáveis nazis, material, símbolos, fotografias, etc. O diado das SS, a águia, está cá tudo. E, portanto, tem o Quisling. Quem visita este museu não visita um museu em que a guerra aparece apenas do lado dos heróis da resistência. É um museu que apresenta a oposição entre a resistência e quem invadiu. E quem invadiu aparece com toda a identidade. A bandeira está cá, aqui metidas. Evidentemente que há algumas vitrines que são mais dadas ao sentimento, se quiserem, e que eventualmente pessoas mais idosas que visitam o museu ainda podem verter uma lágrima quando se lembrarem das filas do racionamento, das dificuldades de obter roupa, etc, etc. Mas a intenção não é apenas essa. A intenção é criar momentos de memória que identificam as dificuldades e que as perpetuam. É uma forma clássica de museologia. E damos a voltinha toda. Eu acho que foi uma volta interessantíssima. Até porque há outros casos com soluções museológicas, como por exemplo o Memorial de Perron, que tem surgido agora nas redes sociais. Há muito tempo que não ouvia surgir notícias sobre o Memorial de Perron, que tem uma solução museológica também da descaracterização do combatente, só que em vez de estar em vertical, está deitado. em poço. Sim. Mas tem soluções museológicas interessantes. O in situ, eu falo da experiência pessoal, o in situ do Vimy Ridge, e agora Portugal consegue ter algo em termos de memorial, que é o edifício do Estado-Maior do CEP em São Venão. Que não fica para a história. Quem deu com ele fui eu e o Rui Nobre. Ele estava para lá, quer dizer, eles estavam à espera que alguém lá fosse bater à porta, não sei há quantos anos. Depois eu e o Rui Nobre desaparecemos de cena, como é normal, mas também não queremos nenhuma comenda nem nenhuma selfie. Depois, a partir daí, inteligentemente, o proprietário fez aquilo um hotel de charme, mas quis que ficasse lá uma placa. Isso depois foi a nível de governo, formal, entre governos e adidos militares e embaixadas, a dizer que ali foi o quartel-general do CEP. É o que resta da nossa memória lá, material. Tudo que eu notei, e isso os museus também preservam, é a memória imaterial dos portugueses. Eu fiquei surpreendido, porque a nossa presença na Primeira Guerra, há a visão dos historiadores franceses de Paris, que até dizem umas atuardas razoáveis.
E há a visão dos locais, dali do Nord-Pas-de-Calais e da Flandres, e a memória não é mesmo. Pois, Não dá aqui para obviamente. desenvolver, até porque o tempo já vai curto e digo já, Sérgio, vais fazer outro programa. Não, eu vou só pedir se me deixam gastar estes minutos finais com 2 ou 3 observações relativamente ao que estivemos a ver, Sim. só para fechar, para isto não ficar pendurado. Não E fica não, porque vais para o outro. Que eu digo já porquê. a pergunta é, porque, do ponto de vista teórico, porquê é que a guerra suscita este interesse museológico? E estes exemplos são apenas alguns, há muitos mais. Porquê? A explicação mais clara e mais rápida tem a ver com uma exploração, eu diria, despodurada do fetiche, da curiosidade mórbida, de um certo sadismo inconfessado, de um frisson de estar perante a morte, a crueldade, o sofrimento, etc., nas versões verdadeiras. Não é plastificado pelo filme, nem pelo desenho, nem pelo romance, é estarmos perante as coisas verdadeiras. Walker e Pierce definiram que realmente os museus gostam e devem mostrar as coisas verdadeiras, e é essa verdade que os visitantes procuram. Ora, nós estamos fartos de saber que os visitantes procuram a verdade nos museus, tal e qual como foi, mas que não é isso que lhes é dado. O que lhes é dado nos museus, seja este, seja outros quaisquer, mas nestes em particular, o que lhes é dado nos museus é uma interpretação. Os museus são lugares eminentemente políticos. MacDonald 98, que é uma autora que eu gosto sempre de citar. Os museus são lugares políticos, são lugares que interpretam. E quando interpretam, contam uma história e não a história. E, portanto, quando o público vai a estes museus, na ânsia de uma verdade fácil, na ânsia de uma versão segura e definitiva sobre qualquer coisa, de um consumo tranquilo, de um consumo imediato, como diz o Barrett, vai de uma forma errada. O público deveria visitar estes museus na certeza de que está perante uma interpretação, uma de muitas possíveis. Mas essa não é normalmente a atitude da grande maioria dos visitantes. A grande maioria dos visitantes entra num museu militar ou entra num museu de guerra e vai atrás da munição, da arma, do cenário, etc. Será, porventura, o mais próximo que alguma vez estas pessoas vão estar de uma arma, de uma munição, de um cenário de guerra. Se tudo correr conforme o imaginário desta Europa pacificada aponta, nunca estes visitantes estarão verdadeiramente perante a circunstância de utilizar uma arma ou de estar num cenário de guerra. Como o Sérgio dizia ainda quando estávamos em off, quando nós tínhamos serviço militar obrigatório, a nossa geração ainda sabe o que é disparar uma arma de guerra. Ainda sabe o que é ouvir, mesmo sem ser em ambiente de combate, ainda sabe o que é uma 12-7 a disparar durante não sei quantos segundos seguidos, ainda sabe o que é rastejar debaixo de arame farpado com fogo real ou a fazer de conta, a passar algures, etc, etc, etc. Mas é uma geração que acabou. Não há. Nós, se pensarmos na população, como eu dizia, de uma certa idade para baixo, nem sequer alguma vez na vida vai ter nas mãos uma arma ou uma munição ou qualquer outra coisa desse género. E não estou a fazer juízos de valor, não estou a dizer que é bom, nem estou a dizer que é mau, estou a constatar um facto. E esse facto faz dos museus militares, dos museus de guerra, ou dos museus que têm temáticas militares e de guerra incluídos, locais atrativos, porque são sítios que as pessoas procuram na ânsia de encontrar essa tal verdade que na sua vida de todos os dias, nem antes nem depois, em nenhum momento tiveram oportunidade de conhecer. E como nós todos sabemos, mesmo aqueles que contactam com armas porque são caçadores ou porque fazem tiro desportivo, etc., é um universo diferente. Um caçador que dispara uma caçadeira com cartuchos, ou mesmo que dispara uma carabina com um determinado tipo de munições para caça grossa, não tem na mão o equivalente ou o semelhante ao que é uma arma de guerra. São coisas completamente diferentes. E por isso esta realidade destes museus
começa a funcionar a partir de uma certa fase da nossa história. Eu diria que, curiosamente, coincide quase com a mudança de século, começa a funcionar como uma espécie de alternativa, de substituto para essa presença do material de guerra na vida das pessoas, que foi comum até aos anos 80, 90 e depois acabou por desaparecer. Estes museus funcionam, portanto, como uma espécie de interpositores entre uma certa curiosidade e um não acesso, entre uma vontade de conhecer e uma impossibilidade de ter essa realidade presente, entre o medo da guerra e o fascínio por um abismo, uma vertigem insondável que é o ambiente de catástrofe militar ou de conflito militar. E pronto, e era com isto que eu queria fechar. Sérgio, Parabéns. foi daquelas top. Por Foi, isso é sim, que eu senhor. gostava de te endereçar um convite para um segundo programa. Estavas ainda dentro desta temática e agora abordando também o teu passado, naquele sentido de projetos que se ligam muito a esta questão. Eu até já tenho aqui uma ideia para um título, ainda estamos a gravar, mas depois em alfabete. E gostava de te convidar para o próximo programa, porque tens ainda muito para partilhar connosco. Foram momentos até de reflexão e de ferramenta pedagógica, porque podes crer que este programa não vai ser só para ser visto pelo público em geral, mas que eu vou passar aos meus alunos. Acho bem que sim, Sérgio, porque foi um programa muito interessante. Eu vou desanuviar um bocado. Eu nunca peguei numa arma, mas eu sou do tempo do serviço militar obrigatório. Só que eu passei à reserva, portanto, Estou a brincar. Sim, eu aceito o repto e vou-te pedir só uma coisa. É que não façamos isso imediatamente, deixes passar um tempo, de forma a que aqueles projetos que eu referi de uma forma muito vaga no princípio se concretizem, porque Muito alguns bem. deles estão em vias de se concretizar, dentro de semanas, na pior das hipóteses, meses. Quando eles estiverem concretizados, eu vou ter outra liberdade para falar deles, chamar os bois pelos nomes, como se diz no nosso vernáculo, perdão, mostrar imagens do que foi realizado, do que foi feito. São exemplos completamente diferentes uns dos outros, e se calhar é mais interessante quando eu tiver essa liberdade de o poder fazer, do que estarmos a fazer este jogo, que tem que ser, não há volta a dar, mas em que não se pode ir verdadeiramente ao projeto com todas as suas características. Então, quando for oportuno, Exato, o convite está feito, não é? São 3 projetos neste momento, eles vão se concretizar. Quando eles estiverem concretizados, eu aviso, e aí nós se calhar fazemos um programa sobre exemplos portugueses muito recentes em que a guerra ou as questões militares estão presentes em museus e centros interpretativos. Então, caríssimos ouvintes, agradecendo mais uma vez ao Sérgio Lira. Obrigado. E ficando então este repto para quando possível voltamos a ter a sua companhia e as suas palavras. Não se esqueçam de subscrever. Enorme bem-aja a todos. Na continuidade deste programa de Hora de Ares, que já vai mais de 110 programas, ainda estou para saber como é que duramos há tanto tempo. Tem a ver, já passou os portugueses 110. devem perguntar como é que estamos independentes há 800 anos. Quase 900. Quase 900. Por isso, ficamos então a aguardar por ti, Sérgio, e Paulo, deixo-te o pontapé de saída para a finalização, fazendo as recomendações do costume. É exatamente, a subscrever o canal, ativar o sino das notificações, assistir aos outros conteúdos, ao nosso e aos outros conteúdos que a Rádio de Transforma tem. E assim uma reflexão final que eu fiquei a pensar. Ouçam este programa e pensem naquilo que o Sérgio Lira disse, porque é uma coisa muito importante. Nós estamos a viver num período de paz que é uma coisa rara na história da humanidade. E é um pouco como a felicidade. A felicidade é uma coisa efêmera nas nossas vidas. Nós estamos permanentemente tristes e temos momentos de felicidade. E assim me despeço. Muito obrigado. E como é tradicional na Hora de Ares, sempre a considerá-los. Muito obrigado. Ok, obrigado.
Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.